Tá, a gente falou sobre essa questão do Hassan Rabi ontem. Isso. Eu vou voltar a ela para encerrar esse assunto Bom, não sei se a gente vai encerrar, porque infelizmente o cara virou um personagem jornalístico por causa dessas ameaças covardes e das manifestações ainda mais covardes de parlamentares aqui no Brasil contra um indivíduo. Nós não entendemos que opiniões de indivíduos seja notícia. Nunca. A não ser que cruze a linha da legalidade, né? A não ser que configure-se uma ameaça, a não ser que a polícia e o Ministério Público entrem na jogada, e é por isso que a gente está agora falando desse assunto. A gente é muito cobrado, por exemplo, quando tem aqueles assuntos que são muito discutidos em outros programas de rádio, como, vocês não vão falar que a atriz tal cometeu um ato de não sei o que lá? Não. Se é uma opinião dela, se ela não tá cruzando o limite da lei. Mas a Luana Piovani tá lá reclamando do marido porque o marido comprou um jogo de videogame violento. Vocês não vão comentar? Não. É uma questão deles. Por pior que seja essa opinião, né? Por pior que seja a opinião, se não for algo fora da lei, se não for algo que cruze algum limite civilizatório, é uma questão individual, não é notícia. Não é assunto para programa de fofoca. Para rede social, não é pra gente. Com todo respeito aos programas de fofoca, também tem o seu mercado. O que o Hassan mostrou naqueles posts lá é que ele tem raiva do Estado de Israel. Ele desejou, inclusive, que um ônibus explodisse em Israel. Bom, ninguém pode ser julgado pelos seus desejos. Ele agiu para que isso acontecesse? Ele, de alguma maneira, tem ligação com o Hamas? Ele milita pela destruição do Estado de Israel? Ele é um personagem. Ele é um ministro de Estado? Ele participa das negociações de paz? Não. Ele é um cidadão. Um cidadão que estava na faixa de Gaza, que é de lá, né? Embora morasse no Brasil, é de lá também, a família dele é de lá, as origens dele estão lá. E ele tem raiva do Estado de Israel. Olha, uma novidade para vocês. Quase todos têm. Porque a política de Israel, especialmente sob Netanyahu, é uma política covarde, criminosa. Nada disso, obviamente, justifica aqueles ataques terroristas brutais sofridos por Israel. Obviamente que não. Mas as pessoas, de fato, não gostam da maneira como são tratados ali. E esse sentimento é comum naquela região. Assim como também é comum o sentimento entre muitos judeus, não estou dizendo que são todos, tá? Não estou nem dizendo que são a maioria, mas também é comum este tipo de sentimento entre muitos judeus, entre muitos israelenses, em relação ao povo palestino. Para muitos, não só em relação aos terroristas, aos próprios palestinos. Aliás, tem muitas autoridades israelenses que deram declarações deploráveis, comparando os palestinos a ratos, a animais que não merecem nem mesmo a vida, que têm que ser exterminados, que o Estado de Israel tem de aproveitar esse momento para acabar de vez, até com uma bomba atômica. Isso chegou a ser dito por um parlamentar israelense, para acabar de vez com aquela região e transformar aquilo em um apêndice do Estado de Israel. Então, essas palavras de ódio circulam muito por ali. Elas são notícia quando saem da boca de um ministro, quando saem da boca de uma autoridade, de alguém que está envolvido nos processos de paz. De um indivíduo, a gente lamenta, discorda, mas ele tem direito a ter raiva de um Estado. É uma questão individual. Qual seria a proposta? Que o Brasil se recusasse a trazer um brasileiro de volta ao país, porque 8 anos atrás ele fez um post desejando que algo de ruim acontecesse com o Estado de Israel? Israel autorizou a saída dele. Esse é um aspecto super importante, né, Megali? Sobre o qual a gente até falava fora do ar. O país mais paranoico, com razão, exato, do planeta, autorizou a saída dele. O que é a maior prova de que ele não representaria, portanto, uma ameaça à segurança. Inclusive que não teria conexões com Hamas. Se tivesse ele conexões com Hamas e representasse uma ameaça de segurança, Israel jamais teria permitido que ele fosse autorizado a sair. Né? Porque é Israel que comanda essa lista de autorizados a sair, junto com o Egito, mas a lista parte do governo de Israel. Ontem eu falei isso aqui, e aí um cara escreveu assim, não. Ele pode ser um brasileiro, mas é um brasileiro que nós não queremos aqui. Nós quem? Cadê a pesquisa de opinião que diz? E mesmo que haja uma pesquisa de opinião que diz 70% dos brasileiros não querem Hassan Rabi,
E daí? Não somos nós que definimos isso. Não somos nós que definimos, ele segue sendo um brasileiro com seus direitos, com 2 filhas. Goste pequenininhas. você ou Goste você ou não. E se eu não quiser você no Brasil? Olha, eu também não quero você no Brasil. E aí? Não vai sobrar ninguém. Então, lamentar e deplorar, e a gente aqui não é amigão do Hassan. O Hassan é uma fonte. O Hassan, por ele ser mais comunicativo, por ele ser um cara que gravava vídeos, ele entrava no ar, dava entrevistas, ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, ele tem o desejo de falar, muitos não têm. Portanto, ele se tornou meio que a cara daquele grupo. Mas não é alguém que a gente tem o desejo de defender. Ah, o Megali passando pano. Por que eu passaria pano pro Rabi? Eu nem conheço o Rabi. Agora, ele é um brasileiro. Ele tem os seus direitos. E eu preciso usar esse microfone para defender os direitos básicos de qualquer cidadão brasileiro, inclusive cidadãos que tenham opiniões que para mim são deploráveis. Agora, a gente vai lá e vê aquele monte de deputado, aquele monte de imbecil, que uma semana atrás estava tentando colar a versão de que esses brasileiros só foram liberados graças à atuação do ex-presidente Bolsonaro. Não colou, né? Essa mentira não colou. E aí, como não colou, eles querem demonizar os caras. A nova tática é demonizar os brasileiros. Peraí, mas foi o Bolsonaro ou não foi? Então foi o Bolsonaro que liberou esse terrorista para voltar ao Brasil? Que barbaridade! Sejam coerentes, no mínimo. Se vocês não conseguem ser éticos, honestos, se vocês não conseguem dar alguma dignidade ao cargo que receberam por meio do voto, sejam pelo menos coerentes. Quer dizer, então, que Bolsonaro liberou a entrada de um terrorista no Brasil? Um brasileiro que não queremos? Ora, tenham paciência.